Quero saudar a todos os irmãos com a graça, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Hoje fazendo a nossa live, que seria, claro, lá no estúdio da 105,9 FM, no nosso programa Unidos em Cristo, mas estamos aqui nessa noite para compartilhar um pouquinho da Palavra de Deus com os irmãos e com cada um dos nossos internautas, dos nossos ouvintes, e que Deus abençoe cada um em nome de Jesus. E nós vamos orar neste momento, pedindo a Deus a bênção dele sobre as nossas vidas, e logo em seguida já partimos para a meditação da Palavra de Deus, que está aí no título. Hoje, como título, meus compromissos como cristão, baseado no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo 16. Então vamos orar, queridos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite na tua presença e te agradecemos por essa oportunidade, ó Deus, de podermos, ó Deus, compartilhar a tua palavra, Pai, falar, ó Deus, das tuas grandezas. Nós te suplicamos que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, cada ouvinte, ó Pai, cada internauta, ó Deus, e cada um dos meus irmãos, ó Pai, que tem sido, ó Deus, ouvintes também aqui do programa Unidos em Cristo. Pai, no nome de Jesus, quero te suplicar, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, ó Deus, na ministração desta palavra, ó Deus, que a tua palavra, que ela não volta vazia, ó Pai, ela enche, ó Deus, os nossos corações de alegria, de esperança, ó Pai, no meio, ó Deus, desse cenário tão difícil, tão caótico, ó Deus, que o mundo está passando. E nós te suplicamos, Pai, que o Senhor nos abençoe e fale, Senhor, aos nossos corações, conforme o teu querer. E usa-me, ó Deus, apenas como teu instrumento, Pai, a fim de que toda excelência, ó Deus, glória e honra sejam somente dadas ao Senhor. Ó Deus, trazendo-me, ó Deus, concedendo a mim, ó Deus, a paz, ó Deus, e a segurança para, ó Deus, compartilhar, ó Pai, da tua palavra. E fale, Senhor, aos corações de cada um, ó Deus, dos internautas nesta noite, Pai, conforme o teu querer, ó Deus, segundo a necessidade, ó Deus, de cada um. Desde já eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E a palavra de Deus nos diz, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de número 16, um breve resumo quais são os nossos compromissos como cristão. O versículo 16 nos diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Muitas vezes nós nos perguntamos, queridos, quais são os nossos compromissos diante de Deus, quais são os propósitos de Deus para as nossas vidas. Mas num apanhado geral, o que nós podemos apontar, meus irmãos, é que nós, como cristãos, nós temos pelo menos 3 compromissos fundamentais que vão alicerçar a nossa vida com Deus, e de que em cada momento nós vivenciarmos esses compromissos em qualquer lugar, mesmo no nosso trabalho, mesmo em casa, mesmo na igreja, mesmo nos nossos relacionamentos. Em tudo isso, esses compromissos, eles devem ser vivenciados
porque nós os temos quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E o primeiro compromisso que eu quero lembrar e quero apresentar aqui é o compromisso de que nós, como igreja, nós devemos em tudo glorificar a Deus. A Bíblia nos diz, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, quer comamos, bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Em tudo que você fizer, do que você pensar, a forma como você agir, como você lidar com o seu próximo, lidar com as dificuldades do dia a dia, nós devemos nos lembrar sempre que tudo que venhamos a fazer, tudo deve refletir a glória de Deus. Nós podemos nos assemelhar com a lua, por exemplo. Mas como assim, pastor? Nós devemos refletir a glória de Deus, né? Jesus como o sol da justiça e nós refletindo a glória dele. Assim como realmente na astronomia, no sistema solar, a lua, ela simplesmente reflete a luz do sol. Dessa maneira, nós devemos refletir a pessoa de Jesus Cristo, sejam nas nossas palavras e nas nossas atitudes, e em cada momento da nossa caminhada com Ele. Porque nós temos, queridos, o compromisso de sermos embaixadores dele, ou seja, representarmos a Ele aonde quer que nós estejamos. Porque, queridos, o nosso testemunho, eu sempre falo isso, vai muito mais longe do que nós podemos pensar, do que nós podemos imaginar. Eu, particularmente, eu pude experimentar esse tipo de experiência quando a internet ainda não estava nem tão popular aqui entre nós. Hoje, nós temos as redes sociais, temos várias mídias em que podemos postar algo como essa live, que pode chegar facilmente em cantos do mundo que nós não podemos chegar com os nossos pés, mas através de uma câmera, através de um celular, nós podemos chegar a vários lugares do mundo. E dessa forma, tudo que nós venhamos a fazer, a glória de Deus deve ser levada em conta nas nossas vidas. Quando pensamos em cada decisão, em cada atitude que vamos tomar, nós devemos nos lembrar de que nos meus passos, o que Jesus faria. E dessa maneira, queridos, possamos ser canais de bênção na vida de outras pessoas e possamos justamente brilhar essa luz que não é nossa, brilharmos a luz de Cristo diante dos homens. E as nossas atitudes, a nossa fé, ela possa, dessa maneira, ela possa ser desenvolvida e ela possa ser vista através das nossas obras, mas naquilo que tudo que façamos para a glória de Deus. Como Tiago nos diz, né? Muitos dizem, eu tenho fé, mas Tiago ele diz, mostra-me a tua fé sem as obras e eu te mostrarei as minhas obras através da fé. Isso nos faz lembrar de que, é claro, nós somos salvos
pela graça em Cristo Jesus e não por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Porque o apóstolo Paulo ele escreve ali aos Efésios, no capítulo 2, a partir ali do versículo 8, quando nos diz que pela graça que somos salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, isso é um presente dado por Deus, não pelas obras para que ninguém se glorie, pois nós somos feituras do Senhor, somos criaturas, somos poemas do Senhor e criados em Cristo Jesus para as boas obras. Por isso, em cada coisa que venhamos a fazer, a glória de Deus, ela deve ser buscada a cada momento. É o nosso alvo. Que em tudo que venhamos a fazer, Cristo seja glorificado. Nós glorificamos a Deus quando buscamos Ele em primeiro lugar nas nossas vidas. Quando sabemos que Ele é a primeira coisa que deve nos despertar a cada dia. Eu sempre falo ali na igreja que quando eu acordo, a primeira coisa que eu lembro é que a graça e a misericórdia de Deus mais uma vez se renovaram, mais uma manhã para, mais um dia para viver para o louvor da glória de Deus. E isso que nos deve mover. Nós devemos caminhar com a certeza de que nós precisamos cumprir o propósito pelo qual Deus ele nos estabeleceu, para que também glorifiquemos a Ele em tudo que venhamos a fazer, pensar e agir. O segundo compromisso é de que, como igreja, nós temos que edificar o corpo. A partir do momento que entregamos nossa vida a Jesus, fazemos parte do corpo de Cristo, onde cada um tem uma função. Quando recebemos a Jesus, recebemos o Espírito Santo, recebemos também dons espirituais. E o Espírito Santo, ele pelo menos nos dá um dom para que nós possamos abençoar o corpo de Cristo, como nos mostra o Novo Testamento, a exemplo dos capítulos 12, 13 e 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ou ali na carta de Paulo aos Romanos, quando nos fala de alguns dons espirituais, mas tudo isso baseado na essência de Deus, o seu amor. Que o amor ele é o dom supremo, que não basta nós fazermos qualquer coisa, por mais espetacular que seja, se não houver o amor de Deus, não vale de nada. E isso nós podemos entender que Deus ele colocou a cada um de nós aonde aprove a Ele. Uns com dom de sabedoria, outros de conhecimento, outros com dom de profecia, de pastoreio, de mestre, outros com dons de operação de milagres. Deus ele colocou cada um de nós segundo o seu querer. E tudo isso só é também possível quando vivemos em unidade. Como nos diz lá no Salmo 133:1, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Porque é daí, o versículo 3 nos diz, que é a partir da unidade que Deus ele também ordena a sua bênção.
E quando recebemos a Cristo e recebemos os dons espirituais, não é para nós mesmos. O próprio apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 10, nos diz o seguinte, que nós devemos servir uns aos outros, conforme o dom que nos foi dado por Deus, e que nós sejamos bons mordomos, bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, os nossos dons, os dons espirituais que nos são dados, não são para nós mesmos, e sim para a edificação do corpo de Cristo, onde a Bíblia também nos fala que devemos ser suporte uns para com os outros, com amor e perdão. E a palavra de Deus assim também nos aponta que o nosso terceiro compromisso, e compromisso fundamental também, é de evangelizarmos o mundo. Quando glorificamos a Deus, quando assim edificamos os nossos irmãos, sendo, como nos diz lá no livro de Números, tendo o mandato de sermos abençoadores, temos sido abençoados para o mundo abençoado, falar das boas novas, do amor de Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tenha a vida eterna. E dessa maneira, queridos, reconhecer que Cristo ele veio a este mundo para salvar aquele que se havia perdido, todos aqueles que reconhecem ao sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Nós ontem estivemos comemorando a Páscoa, a ressurreição de Cristo, a maior esperança que nós temos de que ele morreu, mas ele não está morto, ele ressurgiu. Ele morreu ali na cruz por nossos pecados. Ele recebeu sobre si os nossos pecados. Mas a tumba não pôde reter o autor da vida e ele está vivo. E o próprio Jesus nos diz lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24, vou chegar lá, Lucas capítulo 24, quando Jesus ele explica as Escrituras aos discípulos, a partir do versículo 44, que diz que são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importasse que se cumprisse tudo o que de mim foi escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse que o Messias tinha de padecer e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento e perdão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, e vós sois testemunhas dessas coisas. A partir do momento que recebemos a Cristo, nós somos testemunhas dessas coisas. E o nosso compromisso é de indo, pregue o Evangelho, pregue as boas novas, pregue o arrependimento e o perdão dos pecados a todas as nações. Assim como Jesus também disse ao ser assunto aos céus, sendo assunto aos céus. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo.
E assim sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Onde você estiver, você, meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo, você, assim como eu, nós temos o compromisso de falar das boas novas, falar de Jesus, edificarmos vidas dos nossos irmãos, sermos suportes para os nossos irmãos, assim como através das nossas atitudes e palavras nós glorificarmos a Deus em tudo aquilo que venhamos a fazer. Uma experiência muito interessante que eu venho tendo nesses últimos dias é de estar ali num aplicativo chamado vou fazer o marketing aqui, Amini, Cristãos Amini, e eu entrei realmente em um chat, né, de bate-papo em grupo, né, de irmãos que estamos todos os dias às 10 horas, às 11 horas da noite, às 23 horas, fazendo cultos de louvor, de adoração ao nosso Deus. Já tive a oportunidade de levar a palavra em algumas oportunidades, um pouquinho mais de uma semana que eu estou no grupo, e tem sido uma experiência muito interessante de estar com irmãos que eu realmente nunca vi pessoalmente. Alguns eu já conheço virtualmente, mas como nós temos sido abençoados, como nós temos sido edificados através dos irmãos de diferentes denominações, mas com um só propósito, de louvar e de adorar ao nosso Senhor e de ter realmente em nossos corações este compromisso. Se eu sou cristão, eu tenho o compromisso de glorificar ao meu Deus, de edificar o corpo de Cristo, ser bênção para a vida dos meus irmãos e assim, onde estiver, evangelizar o mundo. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Eu quero orar encerrando este momento e que o Espírito Santo nos abençoe grandemente nesta noite para a honra e para a glória dele, no nome do Senhor Jesus. Pai, no nome de Jesus nós te louvamos, te agradecemos por esta noite na tua presença e te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, Pai, e pela oportunidade que o Senhor nos mostra na mesma, ó Deus, de podermos, ó Deus, ser instrumentos nas tuas mãos, ó Pai, para que em tudo que venhamos a fazer, ó Pai, possamos glorificar a Ti, ó Pai, possamos, ó Deus, ser bênção, ser suporte, ó Deus, para os nossos irmãos, ó Pai, pois precisamos uns dos outros, ó Pai. E assim, ó Deus, possamos, ó Deus, falar, ó Deus, das tuas grandezas, ó Pai, falar do teu amor, ó Deus, das boas novas do Senhor, aonde quer que nós estejamos, Pai. Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, as nossas vidas, ó Pai, e nos dando, ó Deus, direção e coragem, Pai, para podermos, ó Deus, anunciar, ó Deus, o Evangelho de Cristo Jesus, aonde quer que nós estejamos, Pai. No nome de Jesus é que nós oramos, te louvamos, te agradecemos por tudo. Amém e graças a Deus. Então, vou aproveitar para agradecer, né, a cada um dos irmãos que aqui estiveram dando seu joinha, vendo essa live aqui, pelo que eu já pude perceber um pouquinho. O Zé, lá de Santo André, Zé, um grande abraço, que Deus abençoe sua vida. Paula, lá de São Bernardo do Campo, abraço, Deus abençoe. A Daniele, lá de Mariana, Minas Gerais, Deus abençoe. Mando o meu grande amigo Juninho,
Pastor Adriano, lá de Sabará, Peniel de Sabará, Deus abençoe, pastor. A Natália trabalhou comigo aqui em Jundiaí, na Libório, Deus abençoe. Adamo também, lá Peniel Santa Helena, em Contagem, que Deus abençoe. E Deus abençoe os irmãos. E a todos vocês que também estiverem acompanhando essa live através dela, que vai ficar aqui na minha linha do tempo, também ali no YouTube. E que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar, encerrando. Que o amor de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, agora e para todos sempre. Amém. E graças a Deus, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.